Série Ensinos de Jesus, com Fabrício Fraga. Estudo de hoje: o que Jesus ensinou sobre a morte. Boa noite, é uma alegria estar com vocês, tê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E é desnecessário, na verdade, dizer isso, porque estamos na casa do nosso Pai, então todos somos bem-vindos. Como você já sabe, esta é a série Ensinos de Jesus. Nesta semana, a nossa lição é a de número 9. E como você sabe, o que nós trabalhamos aqui é uma introdução ao assunto e nós aprofundamos alguns pontos específicos. Então nós não seguimos o roteiro da lição, mas se você acompanhar os textos bíblicos, você certamente vai compreender bem qual é o assunto que nós estamos trabalhando. O nosso assunto desta noite é um assunto bastante desafiador. Este é, na verdade, o assunto mais desafiador de todos para os seres humanos. Nós hoje vamos falar sobre aquilo que Jesus ensinou sobre a morte. Esta é a pior de todas as realidades encaradas pelo ser humano. Muitos dizem que a morte é parte da vida, mas hoje nós vamos entender pela Bíblia que esta afirmação é, no mínimo, incompleta e possivelmente mentirosa. Nós vamos visitar vários textos bíblicos dentro dos Evangelhos, do Novo Testamento e também no Antigo Testamento, para entender qual é a visão da Bíblia sobre este assunto tão dolorido. Nós todos já perdemos alguém a quem nós amávamos. Nós todos lutamos com a saudade, com o vazio que esta pessoa deixou. Porém, à luz da Bíblia, nós temos reafirmado em nosso coração uma esperança vibrante que pode nos ajudar a superar esses momentos difíceis. Assim como todos os assuntos que são complexos e desafiadores, na Bíblia nós encontramos respostas completas, respostas suficientes, respostas de um pai amoroso aos seus filhos em necessidade. Quando nós falamos de morte, é preciso que nós nos aproximemos desse assunto com muito respeito, pois é uma situação pela qual nós todos já passamos ou ainda vamos passar, uma situação de perder alguém. E é lógico, esse é também o destino que aguarda todo ser humano nascido nesse planeta, a não ser que a volta de Cristo aconteça antes. E nós vamos buscar entender esse assunto dentro desse contexto, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que nós aguardamos acontecer e daquilo que a Bíblia como um todo diz. Quando nós falamos de morte, é preciso antes entender o que é a vida. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E aqui nós vamos tentar entender como é que o ser humano foi criado. Preste bastante atenção às informações desse verso, pois elas são vitais para que nós compreendamos bem o assunto da morte. Antes de fazermos a leitura do texto bíblico, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus abençoe a leitura do texto. Santo e eterno Pai, bendito seja o Teu nome pelas Sagradas Escrituras. Obrigado porque elas compõem a Tua revelação de amor a nós que somos Teus filhos e filhas. Pedimos que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que orientou os profetas a comporem a Bíblia, que Ele também esteja conosco para abrir nossa mente e coração para entendermos esse assunto tão desafiador. Pedimos a Tua bênção e a Tua presença conosco, em nome de Cristo. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Este é o início da humanidade. Após 5 dias, onde Deus prepara o ambiente deste planeta, onde Deus traz à existência criaturas que habitam em cada uma das esferas deste planeta, Deus no 6º dia povoa a terra. No 3º dia da semana da criação, Deus fizera a separação entre a parte de terra, continente e os mares. Deus faz então seres que habitem a terra, que povoem a terra, criaturas feitas a partir de sua palavra. Porém, para concluir a semana da criação, para concluir o 6º dia, Deus resolve fazer um ser que fosse a sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus apresenta a este mundo o seu novo governante. A Bíblia diz que Deus é o dono de todas as coisas, mas Deus sempre compartilha a sua autoridade.
Pense um pouquinho sobre o ciclo da semana, por exemplo. Deus nos dá 7 dias para nós vivermos, para nós existirmos. Em 6 dias nós podemos andar o nosso próprio caminho. 6 dias nós trabalhamos, estudamos, cuidamos das nossas relações, mas existe um dia que é separado para Ele. Deus nos dá autoridade sobre o tempo, Ele compartilha a existência conosco e Ele impõe uma restrição. O 7º dia é meu, pertence a mim. Quando se fala do assunto do dinheiro, nós percebemos a mesma lógica. Deus nos dá a bênção do trabalho e o fruto do trabalho é o dinheiro. 90% desse dinheiro pertence a nós, serve para que nós sustentemos a nossa própria vida e a dos nossos familiares. Porém, 10% Deus diz, pertence a Ele. Deus dá uma bênção integral que apresenta uma pequena restrição. Com o ser humano foi a mesma coisa. Deus criou Adão à sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus deu domínio para Adão sobre todo o planeta, sobre todas as criaturas. Porém, havia uma restrição. No meio do jardim que estava no Éden, no meio do jardim, que era um pedaço do paraíso na terra, Deus coloca uma restrição para Adão. Que restrição era essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem que foi formado da terra, que recebeu dos lábios de Deus o sopro da existência, a energia vital, e passou a ser alma vivente, recebe o planeta do presente e junto com o planeta uma restrição. Deus deixou bem claro o significado desta restrição. Caso o homem escolhesse quebrar o ciclo de autoridade e restrição que Deus lhe propuser, o homem perderia o seu contato direto com Deus. A existência do ser humano poderia ser apagada se o ser humano assim preferisse. Esta é a história dos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Mas quando nós olhamos especificamente para o versículo 7 de Gênesis 2, nós podemos tirar daqui uma equação matemática. Uma equação que nos ajuda a entender o que é a vida do ser humano. Existe uma ilustração que eu uso com as crianças aqui na nossa classe bíblica na igreja. E eu gostaria de compartilhá-la com vocês nessa noite. Não precisa ser bom de matemática para entender essa ilustração. Não precisa entender de elétrica para compreender a natureza dessa explicação. Mas preste atenção para que você possa compreender junto comigo o que é a vida do ser humano e entendendo o que é a vida, entender também o que é a morte. Diga para mim, o que é isso? Lâmpada. O que é isso? Uma lâmpada. Uma lâmpada. Qual é o propósito da lâmpada? Iluminar. Iluminar. Para que a lâmpada ilumine, o que é preciso? Energia. Energia elétrica. A lâmpada pode escolher se vai receber energia elétrica ou não. A lâmpada tem vontade própria. Ela pode acordar na segunda-feira e dizer: estou cansada, hoje eu não vou iluminar. É assim que funciona? Não. A lâmpada está sob o domínio do ser humano. E quando nós pressionamos o interruptor, nós adicionamos a esse corpo material, composto de vidro e de metais, a energia elétrica. Se eu tenho 2 elementos nessa equação e eu preciso alcançar o objetivo de iluminar com essa lâmpada, qual é o sinal que está faltando aí? Um sinal de igual. A lâmpada mais a energia elétrica é igual a luz. 2 elementos que compõem algo integral. Uma lâmpada que produz luz. A lâmpada sozinha pode iluminar? Sim ou não? Não. A energia sozinha pode iluminar? Não. É preciso que eu tenha a lâmpada e a energia elétrica. Nós temos um meio material, nós temos a energia e o resultado disso é o cumprimento do propósito da lâmpada, que é o propósito de iluminar. Pense agora um pouquinho sobre Gênesis 2:7, sobre o que a Bíblia ensina sobre a formação deste governante que Deus colocou sobre a terra, esse homem chamado Adão. O ciclo da criação de Adão é o seguinte: Deus modela da terra alguém à sua imagem. Adão era fisicamente parecido com Deus. Porém, nesse momento, Adão era semelhante a Deus. Ele tinha a imagem de Deus, ele se parecia com Deus. Porém, ele não tinha semelhança de Deus.
Deus está vivo ou está morto? Vivo. Deus que está vivo pode compartilhar o seu caráter com algo que está morto? Com algo que não existe? Sim ou não? Não. Então era necessário que, assim como no exemplo da lâmpada, Deus adicionasse a essa equação mais um elemento. Então nós colocamos aí o símbolo da adição. E qual é o elemento que compõe essa equação? O sopro de vida de Deus. Qual é o objetivo desse boneco de terra, de barro que Deus fez? Para que ele pudesse existir, estar vivo, governar na terra, o que era necessário? O corpo, que é o melhor material, e mais o sopro de vida, a energia vital que Deus compartilha com o ser humano. Nessa equação nós colocamos então o símbolo de igual e temos uma alma vivente. Esta é a lógica da Bíblia. Mas permita-me te contar uma história. Houve um tempo em que havia um único povo. Esse povo adorava um único Deus. Porém, por causa de algo chamado pecado, esse povo se corrompeu. Esse povo é a humanidade. Adão e Eva. Eles eram uma família, um povo, e adoravam um único Deus. Por causa do pecado, os seus descendentes foram divididos em dois grupos: os que seguiam o caminho de Deus e os que seguiam o caminho do homem. Dentro desse contexto, os que seguiam o caminho do homem, o caminho do eu, o caminho do egoísmo, estes encontram para si desculpas para explicar a existência deles próprios e do universo, sem precisar do Deus dos seus antepassados. E assim, ao invés de adorarem ao Criador, eles passam a adorar coisas criadas. Eles inventam um Deus da chuva, um Deus da fertilidade, um Deus dos rios, um Deus dos mares, um Deus da colheita, e assim por diante. Eles deixam de lado aquela adoração verdadeira a um único Deus, que tinha um propósito para eles, e eles passam a adorar coisas que são de acordo com a sua própria imagem e de acordo com a sua própria semelhança. Houve uma nação muito poderosa, uma nação que a princípio era dividida, várias tribos, mas que sob o domínio de um rei conseguiu se solidificar em um dos impérios mais poderosos e mais influentes do mundo. Estou falando do Império Grego, sob o domínio de Alexandre o Grande. Os gregos conseguiram dominar todo o mundo de seus dias, e mesmo depois da queda do império como força militar, a sua influência filosófica permaneceu. E entender o significado da filosofia grega é algo muito importante. O que eu descrevi até agora é a origem do mito. Como o ser humano se afastou do plano original de Deus, do conhecimento da verdade, e passou a cultuar objetos que eram de acordo com a sua própria imagem e de acordo com a sua própria semelhança. Vou te dar um exemplo do que era a mitologia grega. O deus principal, o rei do Olimpo, se chamava Zeus. Zeus podia descer da sua habitação celestial, se disfarçar de ser humano e coabitar com humanas, criando assim semideuses. Era um deus egoísta, era um deus adúltero, era um deus assassino, era um deus raivoso, era um deus de acordo com a imagem e a semelhança do ser humano. Como reação a isto, uma classe de cidadãos da Grécia desenvolveram teorias que buscavam explicar a origem da vida e das coisas sem a necessidade de falar dos deuses. Esses são os chamados filósofos. Os filósofos reagiram aos ensinos errados, deturpados e heréticos da mitologia. Dentro da filosofia grega, esses homens encontraram uma explicação para a existência do ser humano. Eles diziam que o ser humano não era uma composição, mas o ser humano era uma dualidade. O ser humano não era um todo integral, como a Bíblia ensina, mas o ser humano era algo partido, dividido, quebrado. Uma prisão material, a carne, que me prende a esse mundo de trevas. E eles diziam a alma. Alma, na Bíblia, significa pessoa. A palavra na Bíblia para alma pode ser traduzida por pessoa, por animal, por ser vivo, por vida. Porém, na filosofia grega, reagindo a toda a
mentira que durante muitos milênios existiu e que se originou com os filhos dos homens, como eu disse, eles disseram não. O ser humano é essencialmente bom, porém a matéria é ruim. Então a morte é uma libertação da alma, que volta para o Topos Uranos, o lugar das ideias. Eu te pergunto, essa reação dos gregos foi equilibrada? Nesse processo eles conseguiram encontrar a verdade sobre o que é o ser humano, sim ou não? Não. Ao invés de voltarem para o princípio original, ensinado de geração em geração aos descendentes de Adão, eles encontraram respostas humanas para um problema humano. Para os gregos a morte era a libertação. Os romanos absorveram a cultura, a tradição e a filosofia dos gregos. Dentro da tradição eles trouxeram a religião dos gregos. Eles adotaram o mesmo panteão com nomes diferentes. Porém, eles também adotaram a filosofia. Fizeram uma mistura das duas coisas e assim eles praticavam o mitraísmo, uma religião de mistérios, uma religião que pregava que o ser humano tem uma alma, algo que é inteligente, algo que tem sentimentos, algo que pode agir alheio à existência do corpo. Alguns séculos depois surge o cristianismo, e dentro do cristianismo a heresia gnóstica, que misturava um pouquinho de cristianismo com um pouquinho de judaísmo e com um pouquinho de filosofia. O resultado, as ideias religiosas que permanecem até hoje, dizendo que quando o ser humano morre, ele não deixa de existir. A Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes, lá no capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Acompanhe comigo. A palavra de Deus aqui diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, sim ou não? Sim. O ciclo da semana da criação é perfeito, sim ou não? Sim. Perfeito. E a segunda parte do verso também é verdadeira? Deus colocou a eternidade no coração do homem? Sim ou não? Qual é o significado disso? Para que você consiga entender, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O ser humano é dotado de mortalidade ou de imortalidade? Pense um pouquinho. Quando Deus criou o ser humano, era uma composição de dois elementos que formavam uma criatura integral: corpo mais sopro de vida, igual a uma alma vivente, uma pessoa viva. Mas lá em Eclesiastes, o sábio Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa que o homem, na sua natureza, é imortal? Sim ou não? Não. Significa que Deus colocou no coração do homem a necessidade de buscar a eternidade. E a eternidade é um dos atributos de Deus. Nós não cremos em um Deus que é afastado do tempo, que é afastado da matéria, que é afastado das criaturas, que é afastado da história desse planeta. Nós cremos em um Deus que criou, que amou e que resgatou esse mundo por causa do problema do pecado. O ser humano é mortal, pois é criatura. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, diz que o único que tem imortalidade é Deus. E daí eu me lembro, lá no capítulo 3 de Gênesis, onde a primeira mentira foi contada na terra. Vocês lembram quem contou a primeira mentira da terra? A serpente. A serpente. E a serpente estava sendo usada por quem? Satanás. Por Satanás. Qual foi a oferta que a serpente fez para Eva? Tome e coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e você vai ser igual a quem? Igual a Deus. Igual a Deus. Lembre um pouquinho daquilo que é dito lá em Isaías 14, uma descrição de um juízo sobre o rei da Babilônia, um homem que era tão perverso que podia ser comparado com o próprio diabo. Lá é dito que o coração deste homem, e o texto se refere também ao coração do próprio Lúcifer, se encheu de egoísmo e ele quis ser igual ao Altíssimo. O que é que Satanás ofereceu para Eva lá no Jardim do Éden? Você vai ser igual a Deus. Qual foi a mentira que ele contou do céu?
Eu posso ser igual ao Altíssimo. Eu posso ser igual a Deus. Lá no céu, Satanás conta uma mentira. Eu que sou uma criatura, posso ser imortal. No jardim do Éden, Satanás repete a mesma mentira. Você que é uma criatura, pode ser igual ao seu Criador. O ser humano não é imortal. O ser humano é uma criatura finita, limitada, que precisa da fonte da vida para existir. E quem é a fonte da vida? Deus. Deus tem vida original e não vida concedida, vida limitada, vida fragmentada. Isso é o que acontece com nós. Estando distantes de Deus, o nosso caminho natural não é a vida, é a morte. A Bíblia não ensina que o ser humano é uma dicotomia, matéria e alma. A Bíblia ensina que o ser humano é uma alma vivente, um ser vivo, uma pessoa viva. Permita-me te apresentar uma evidência bíblica disso. Abra sua Bíblia comigo lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Depois vamos ler também o versículo 20. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do seu pai, e nem o pai a iniquidade do seu filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre esses. Vamos fazer aqui um exercício gramatical. Vamos trocar algumas dessas palavras por outras e vamos ver se a frase faz sentido. Vamos fazer primeiro a leitura que é pregada pela filosofia e por algumas religiões hoje, de que o ser humano tem uma alma imortal e não que ele é uma alma que pode morrer, uma pessoa que pode morrer. Vamos ler de novo o verso 4, trocando todas as vezes em que aparece a palavra alma, vamos trocar pelo termo ser imortal. Leia comigo. Eis que todos os seres imortais são meus, como o ser imortal do Pai, também o ser imortal do Filho é meu. O ser imortal que pecar, esse morrerá. Faz sentido? Um ser imortal pode morrer? Se é imortal, não morre. Isso é tão simples como 1 mais 1, tão simples como ABC. Mas há tanta gente que não entende. Agora, deixa eu te apresentar uma outra possibilidade de leitura. Vamos trocar a palavra alma por um ser vivente. Verso 4 de novo. Eis que todos os seres viventes são meus, assim como o ser vivente que é o Pai, também o ser vivente que é o Filho, ambos pertencem a mim. O ser vivente que pecar, esse morrerá, deixará de ser o ser vivente. Faz sentido ou não? A Bíblia não se contradiz. Quando nós vamos para a história, quando nós vamos para a gramática, quando nós vamos para as informações bíblicas, nós encontramos uma resposta direta. O ser humano é um ser integral. Se você não considera o ser humano como um ser integral, você vai vê-lo como um ser partido, incompleto, que vive um conflito interno e a morte se torna uma coisa boa. E daí eu pergunto, alguém aqui acha a morte uma coisa boa? Tem alguém aqui que diria, nossa, a morte é uma coisa muito legal? Por que não? Porque Deus colocou no nosso coração a eternidade. Eternidade é tempo sem fim, é sucessão de existência. No coração do ser humano, a morte não faz sentido, porque no coração de Deus, a morte não faz sentido. A morte, portanto, não é uma parte da vida, mas a morte é o fim da vida. Pense um pouquinho naquela ilustração que eu te apresentei antes. Uma lâmpada que ilumina é comparada com um ser vivo, com uma pessoa, comigo e com você. Porém, um problema altera a equação. E ao invés de ser uma soma que atinge um objetivo, a equação da vida humana se torna uma subtração. Essa subtração é o pecado. Os seres vivos, perfeitos, impecáveis, equilibrados, que Deus criou, com o problema do pecado, passam a perder a energia vital, o sopro de vida,
a centelha de existência que Deus colocou em Adão e que coloca em todos nós. Essa equação, então, ao contrário, resulta em apenas um ser que não existe mais. Uma lâmpada que não atinge o seu propósito de iluminar. Um ser que não é vivo. Uma alma que não existe. A alma imortal é uma mentira introduzida por Satanás, pregada por ele, advogada por ele no céu e no jardim do Éden. E desde o princípio o ser humano tem caído nessa mentira. Você já parou para refletir sobre as implicações de existir uma alma imortal? Em primeiro lugar, Deus seria um tirano e um assassino, porque ao invés de permitir que as criaturas vivessem onde Ele criou, Ele as toma para si. Em segundo lugar, a vida seria eterna para todos os seres, inclusive os anjos caídos e para o próprio Satanás. Se almas são imortais, se não podem ser destruídas, o mal nunca deixaria de existir entre os seres humanos e no universo. Porém, lá no livro do Apocalipse, Jesus Cristo diz que Ele vai fazer novas todas as coisas. Ele vai nos dar de presente o paraíso original, o Éden verdadeiro, e lá nunca mais existirá maldição. E qual é a pior maldição de todas? Não existir. Nós temos um texto que nós não lemos no slide anterior, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual que é o problema da humanidade? Pecado. Qual que é o resultado desse problema? A morte. Salário é o que eu mereço. Salário é o que eu recebo pelas minhas ações. Dom gratuito é presente. O ser humano não merece a vida eterna, mas Deus a oferece para nós todos. O ser humano não merece a restauração daquilo que lá no princípio Deus havia feito, mas Deus oferece essa possibilidade de graça, gratuitamente. A morte se torna o inimigo do ser humano, e na Bíblia nós descobrimos quem tem o poder de derrotar esse inimigo. Antes de chegarmos nesse ponto, eu te convido para nós darmos mais uma olhadinha em alguns versos da Bíblia, para que a gente entenda o que acontece com as pessoas que descansam. O que acontece com uma pessoa quando ela morre? Qual é o estado dos mortos? Nós podemos encontrar essa resposta lá no Salmo número 6, versículo 5. Pois na morte não há recordação de ti. O salmista está falando com Deus. Pois na morte não há recordação de Deus. No sepulcro, quem louvará a Deus? O propósito do ser humano era existir. O propósito do ser humano era governar esse planeta. O propósito do ser humano era obedecer a Deus. Porém, a morte rouba isso de nós. Uma pessoa que morre não lembra de Deus. Uma pessoa que morre não pode louvar a Deus. Lá em Eclesiastes nós compreendemos o motivo disso. Abra a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Para os pecadores, a morte é uma certeza, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama a sua família? Quem é que ama a família? Você sabe o nome dos seus pais? Sabe? Quem aqui sabe o nome dos pais? Sabe o nome dos seus avós? Sabe o nome dos seus bisavós? Sabe o nome dos seus tataravós? Se nós esquecemos das pessoas da nossa própria família que existiram antes de nós, quem dirá a grande massa da humanidade que está extinta pela morte? E não se engane, nós vamos no mesmo caminho. A morte
a única certeza do ser humano. A morte é consequência do que nós nos tornamos afastados de Deus. O ser humano não pode se lembrar de Deus, o ser humano não pode louvar a Deus, porque após a morte não existe mais existência. Depois da morte não existe mais existência. A morte do ser humano é o ponto final. A vida cessa, a memória cessa, o pensamento cessa, o louvor a Deus não pode mais ser prestado. A morte se torna uma prisão, a inexistência. Nós deixamos de existir. Esse é o significado básico da morte. E é por isso que a morte é tão terrível. E é por isso que a morte dói. A morte para o ser humano, pelo ser humano, é irreversível. Outros textos importantes aí na Bíblia. O que acontece quando o ser humano morre? Qual é o processo? Vamos voltar lá para Gênesis, no capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Essa é parte da sentença que Deus dá a Adão após o pecado. Antes ele vivia em um pedacinho do paraíso que ficava na terra, um jardim posto no Éden. No jardim, Adão não precisava trabalhar, não precisava se alimentar com o fruto do seu trabalho, ele não precisava suar, dar duro para ter o pão. Mas no pecado, é preciso trabalho. Porém, aqui Deus também apresenta uma esperança, uma bênção. Você vai trabalhar, mas no suor do teu rosto, você vai ter o pão. Só que esse ciclo um dia vai terminar. Você se afastou de mim. Você negou a existência que eu te ofereci. Você é pó e você vai virar pó de novo. Esse é o processo da morte. Nós voltamos a ser matéria bruta, aquilo que nós éramos sem o trabalho, sem a atuação de Deus. Outro texto, Salmo 146, verso 4. Sai-lhes o Espírito, e o Espírito não é o que as pessoas dizem ser algo imortal, não. O Espírito é essa energia, é o sopro de vida, é Deus compartilhando a existência. Não é uma entidade inteligente que pode agir, que pode pensar, tocar as pessoas. Lá em Eclesiastes 3,19, Salomão diz que o sopro de vida que existe em um animal é o mesmo que existe no homem. Então leiamos esse texto dentro do contexto que a própria Bíblia propõe. Vamos continuar a leitura. Sai-lhe o sopro de vida, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus discípulos. Quando nós morremos, para nós não existe mais amor, não existe mais ódio, não existe mais trabalho, não existe mais recompensa, não existe mais louvor, não existe mais verdade e não existe mais mentira. A morte é um ponto final. A morte do ser humano é o fim da linha. A morte por si mesma é inevitável e ela é irreversível. Porém, nós não vivemos em um mundo onde a morte atua por si mesma. Nós não vivemos em um mundo isolado do plano de Deus. Nós vivemos em um mundo que está sob os olhos atentos de um Pai amoroso. E Cristo nos ajuda a compreender o que é a morte, qual é a solução para a morte. Jesus, quando esteve na terra, chorou. Chorou no funeral de Lázaro. Não porque Lázaro estava morto, mas ele chorou pela tristeza dos corações humanos. Leia comigo o texto lá de João 11, do verso 11 ao verso 13. Isto dizia, e depois lhes acrescentou. Jesus está falando com os discípulos aqui. O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Jesus aqui usa um exemplo, uma ilustração. Os mortos se parecem com aqueles que dormem,
Não trabalham, não produzem, não agem nem para o bem, nem para o mal. A morte não é um sono. A morte se parece com um sono. Se a morte fosse simplesmente um sono, qualquer um poderia chacoalhar e despertar a pessoa. Mas Jesus diz quem é a solução para este sono da morte. Eu vou para despertar. Veja o que Jesus diz nesse mesmo capítulo, no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Cristo apresenta uma promessa importante. O maior inimigo da humanidade é por ele vencido. A morte por si mesma é inevitável e irreversível, mas em Deus a morte deixa de ser um ponto final e se torna uma vírgula para aqueles que creem. O ser humano é incapaz de resolver a morte, mas Deus é o Senhor da vida. Aquele que trouxe à existência o primeiro homem pode trazer novamente à existência qualquer de seus filhos que creem em suas promessas. É sobre isso que o apóstolo Paulo falou na sua carta ao povo de Corinto. Abra a Bíblia comigo, esses são os últimos versos que nós vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 51 ao verso 54. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso é para nós, e isso é para aqueles que já descansaram. Essa é a esperança que a Bíblia oferece para nós que já perdemos alguém, e para nós que cremos que Jesus voltará na nossa geração e nós veremos em vida. Paulo diz ao povo de Corinto um mistério: nem todos nós vamos morrer. Quando Jesus voltar, haverá muitos vivos, uma última geração, redimidos, escolhidos, salvos. Nós precisamos ser essa última geração. Ainda que nós precisemos passar pela morte, nós temos que ter a certeza de que Jesus pode vir nos meus dias. Não é uma promessa distante, não é a mentira de um Deus tirano que se esqueceu de suas criaturas, mas é um lembrete do seu Pai. Quem te criou te prometeu que Ele vai te ressuscitar se você morrer, e que Ele vai te transformar quando Ele voltar à nossa geração. Amém. Pode ser que eu precise passar pelo sono da morte, mas eu devo viver como se Ele viesse na minha geração. Mesmo que se passem 100 anos, eu tenho que estar pronto para hoje. Porque a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão. A volta de Jesus não será um evento esperado pela maioria, mas a volta de Jesus tem que ser esperada, porque ela é a esperança, porque ela é a solução, onde eu não vou mais ser uma criatura que perdeu a imagem e a semelhança do Criador, mas quando Cristo voltar, nós vamos ser completos de novo. Quando Cristo voltar, os nossos amados que partiram serão ressuscitados, e por toda a eternidade viveremos sem a maldição do luto, sem a maldição do choro e sem a maldição da morte. Jesus fará novas todas as coisas, e o primeiro passo na restauração é a sua volta a esta terra. Será que você está pronto para se encontrar com Ele? Será que você está vivendo como se Ele viesse na sua geração? Será que você hoje estaria pronto para se encontrar com o seu Cristo? Cristo está voltando. Ele está vindo como um rei vitorioso. O último inimigo a ser derrotado, a morte,
Pai lá em cima. A última coisa que faltava ser feita já foi feita. A redenção é garantida. O reino está pronto e o rei está pronto. Santo e poderoso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Senhor da vida. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a ressurreição para os que descansam. E o Senhor é a transformação para nós que tiveremos voltar em vida. Por favor, consola o nosso coração. Nós todos já perdemos alguém que nós amávamos. Transforma o luto em vontade de pregar e viver o Evangelho. O maior sinal de fidelidade do ser humano é uma vida que é um exemplo da certeza de que em breve Jesus voltará. Dá-nos a certeza disso. Dá-nos o anseio por isso. Dá-nos a vontade de nos aliarmos ao teu exército e vencermos. Em nome de Jesus. Amém.